Boa noite, nós somos do Núcleo de Convivência Cristã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar invadindo, inundando os seus corações. Hoje, dia 14 de novembro, estamos aqui para mais uma transmissão, para mais uma mensagem selecionada. E hoje nós fomos buscar o Joel Robert Bick, um teólogo americano, Michigan. Esse ainda está vivo e ele tem um livro publicado, Herdeiros com Cristo, e nós vamos tirar essa mensagem desse livro e que ele vai estar falando da adoção, como se dá a nossa adoção em Cristo Jesus. E através desse livro, nós vamos estar ministrando e esperamos que essa mensagem possa trazer muito esclarecimento, entendimento a respeito dessa obra de adoção, porque nós fomos adotados como filhos de Deus, a nossa adoção na família de Deus. Deus nos adota como filhos. E hoje nós vamos estar então ministrando. Conto com a ajuda do Vinícius, que vai estar fazendo a leitura dessa ministração. Vamos à nossa primeira página então, o texto base. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então veja essa declaração forte, bombástica de João. Vejam, considere isso, está falando João. Veja isso, considere o grande amor que nos tem concedido o Pai. E a ponto de sermos chamados, então, nós baseado na palavra de Deus, nas Escrituras, nós podemos dizer, ele está falando nós, aqui ele está falando os de Cristo, os que receberam a Cristo, os que são de Cristo, os que seguem a Cristo, esses nós somos chamados, veja só, chamados de filhos de Deus, e ele coloca de fato, ele vai estar explicando aqui, como essas características de filho de Deus, e de fato, verdadeiramente, somos filhos de Deus. Para combater aquela ideia, que não é bíblica, não tem base na Bíblia, que a maioria crê e divulga que todo mundo é filho de Deus. Há um erro, uma mentira, isso não é baseado nas Escrituras, essa frase de que todo mundo é filho de Deus. Não. Existem os filhos de Deus, e a própria Bíblia fala que também existem os filhos do diabo. O diabo também tem filho. E os que estão em Cristo, os de Cristo, ele está falando, veja, nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então, vamos lá, vamos ver essas características. Também há um texto de Hebreus 12, 23, que não somente filhos de Deus, mas também somos chamados Igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Hebreus 12, 23. Nós fazemos parte da Igreja dos primogênitos, não somente filho, mas primogênitos. A igreja dos primogênitos arrolados no céu. Havia toda uma característica, uma distinção na antiguidade para o primogênito. O primogênito era o que herdava, era o herdeiro de todas as coisas, passava a ser o chefe da família, o pater famílias, era o primogênito, tinha uma posição de destaque. E agora, veja, está falando que nós todos
recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus e também o Pai nos considera como primogênitos. Igreja dos primogênitos arrolados no céu. É isso que nós chegamos, é isso que nós somos, segundo as Escrituras. É uma questão de posição. Vamos falar, o Joel vai falar muito a respeito dessa de uma posição que nós ganhamos, assumimos, ganhamos uma posição espiritual no reino de Deus, essa posição. O crente deveria avaliar a sua adoção como filho de Deus, considerando-a maior do que ser filho ou herdeiro de qualquer príncipe terreno. Você é maior. Ok, então veja só, essa posição nossa, tua, de ser um filho de Deus, estar arrolado, né, como os primogênitos no céu, né, igreja dos primogênitos, isso nos coloca numa posição de superioridade, né, do que, imagina alguém importante, qualquer pessoa importante que tenha um filho, né, nesse mundo, alguém importante. Se essa pessoa não está em Cristo, não pertence a Cristo, espiritualmente você é maior do que essa pessoa. Maior do que o filho de um rei, de um príncipe, de alguém, de um milionário, bilionário. Né? Essa nossa posição nos coloca numa posição de superioridade. O fato porque não tem ninguém maior do que o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós, como filho de Deus, como herdeiros de Cristo, nós estamos numa posição privilegiada. Estamos numa posição privilegiada. Você, como filho de Deus, pela graça, tem a Cristo Jesus como seu irmão mais velho, com quem você é co-herdeiro no céu. Tem também o Espírito Santo como seu consolador e o reino do céu como sua herança eterna. Você é rico e abençoado. Amém. Eu gosto muito disso. Essa posição, esse fato, nos coloca numa posição de sermos, agora, veja só, nós temos a Cristo como nosso irmão mais velho, né? Como filho de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo no céu. E nós temos também o Espírito Santo, que é o Consolador. O Consolador é comparável como se fosse uma certidão de nascimento. É a certidão, né? A certidão que prova ali que você é filho, de dar a legitimidade de filho, a certidão de nascimento. E o Espírito Santo para nós é dado como uma certidão, como uma garantia de que realmente você é filho de Deus, porque nós recebemos o Consolador, que é o Espírito Santo. E agora nós temos o céu como a nossa herança eterna. Então veja, por essas características, só por isso que você viu aqui, né, nessa introdução da mensagem, você pode se considerar, sim, um homem rico e abençoado. Eu sou rico e abençoado por quê? Porque eu sou filho de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo, eu fui adotado na família de Deus, então você é rico e abençoado. Às vezes algum neto dos meus, quanto? 8. 8 netos. Às vezes eu gosto dessa pergunta, às vezes um neto chega para mim, vô, você é rico? Aí eu gosto que ele me faça essa pergunta, né? E assim, eu sou rico e abençoado. Rico e tenho ensinado, e assim também me refiro a eles também, né? Eu gosto de despedir, abraçar. Você é abençoado de Jesus, vocês são abençoados. Então, a Bíblia nos garante essa posição. Isso é questão de uma posição. Rico e abençoado.
1 Coríntios 4, 7, na versão mensagem, gosto de como eles foram escritos na versão mensagem, 1 Coríntios 4, 7. Não são dons de Deus tudo que vocês têm e são? Vocês já têm tudo de que precisam. Têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. Amém? Então, olha só. Não são dons de Deus tudo que vocês têm e são? Tudo que temos, são dom de Deus. Tudo que não presta é nosso. É nosso. E tudo que é bom, tudo que há de bom em nós recebemos de Deus. Não são dons de Deus tudo que vocês têm e são? Vocês já têm tudo o que precisam. Vocês já têm tudo o que precisam. Tem mais acesso a Deus do que podem imaginar. Numa tradução Laerte, eu colocaria assim, a internet de vocês é super potente. É mais do que a 5G que vai chegar, né? Vocês têm acesso, vocês podem conversar, falar com Deus, ter acesso, abrir com Deus, o canal está aberto. Então, porque somos filhos. Então, temos livre acesso diante do Pai, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento você pode se achegar a Ele e se referir a Ele como Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo. É assim que a oração deveria iniciar, a nossa oração, nessa intimidade, né? Nesse acesso rápido que nós temos com o Pai. Continuando, há uma frase de Lutero agora, vamos lá. Disse Lutero: se tão somente soubéssemos que privilégio é a adoção, todas as riquezas de todos os reinos do mundo não passariam de torpe lixo para nós. O temor do Senhor será o teu tesouro. Isaías 33:6. Então, a Bíblia afirma, Isaías, que o temor do Senhor é o nosso tesouro, é a nossa riqueza. Então, se você teme ao Senhor, se você tem temor ao Senhor, então você é rico e abençoado. A Bíblia também fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se tão somente soubéssemos, disse o Lutero, que privilégio é a adoção. Estamos aqui para tentar esclarecer através do Joel, desse teólogo Joel Robert Bick. Vamos estar mostrando, expondo essa adoção, como é que ela funciona. E se a gente entender essa adoção, as riquezas que você tem como filho de Deus, que te é dado, todos os reinos do mundo não passariam de torpe lixo para nós, já disse Lutero, e que nós possamos então entender, compreender quão abençoados, quão rico nós somos por causa dessa adoção que o Senhor nos separou, nos chamou, nos colocou na sua família, nos adotou como filho e nos chama como filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Todas as coisas são nossas em virtude da nossa adoção. Amém. Tudo é nosso. Por quê? Porque somos de Cristo e Cristo é de Deus. Em sermos filhos de Deus há um mundo de riquezas. E que prerrogativa é esta que temos a ousadia de comparecer diante de Deus e de chamá-lo de Pai, de revelar nossas necessidades, de obter tudo o que é necessário, de receber a atenção do Rei de céus e terra, de sermos favorecidos na corte celestial. Amém. Olha só. Então, foi colocada uma super internet para nós, que nos liga, que tem acesso velozmente, rapidamente.
orações, nós temos lá o Cristo à direita do Pai, que também intercede por nós, temos o Espírito Santo, e, enfim, há um canal, há uma porta aberta. Então isso nos torna numa situação de privilégio. Nós somos favorecidos por causa da nossa adoção, por causa de estarmos em Cristo. Nós somos favorecidos. O Senhor, né, Ele olha para nós já com os braços abertos, sorridente, satisfeito, porque nós estamos lavados, purificados pelo sangue de Cristo. Até a nossa roupa, Ele diz que nos vê com uma roupa branca, nós estamos vestidos com vestes brancas diante dEle. Então tudo isso por causa da nossa adoção, que você possa dar graças, lembrar sempre disso e dar muitas, muitas graças a Deus por fato de você ter entrado. A adoção nos coloca dentro da família. Sem a adoção, fora. É um estranho. Mas a adoção nos coloca dentro da casa, dentro da família, nos abre todas as portas, nos coloca como dignos de poder estar e prostrar, e adorar, e louvar, e coloca nessa situação, ser propício para mim, você pode dizer, ser favorável para comigo. Considere o contraste entre a pessoa que nos adota, o grande e glorioso Deus, e as pessoas que são adotadas, miseráveis pecadores. Então veja só, o contraste. Quem é a pessoa que nos adota? O Todo-Poderoso Deus. E quem somos nós, os adotados? As pessoas que são recebidas, a quem Ele demonstrou compaixão, Ele colocou, Ele adotou, nos colocou na família dEle. Miseráveis pecadores. É certo que uma vez que agora a gente está dentro da família, esse termo miseráveis pecadores é só para lembrar de onde nós estávamos, como quem éramos antes. Agora na família de Deus, Ele não nos vê mais como miseráveis pecadores. Agora filhos amados, lavados, limpos, purificados no sangue. Então, essa é sempre importante, É muito importante a gente saber a nossa posição sem Cristo e com Cristo. Que às vezes eu percebo que parece que alguns cristãos, até nas suas orações, eles sempre se veem na posição de sem Cristo. O miserável, desgraçado, miserável pecador. Então isso é a nossa questão, veja, posição, é antes. E não agora. Agora na família, santo. Agora somos filhos. Trazemos a imagem, a semelhança, limpos, lavados e purificados. Então, é muito importante você saber as duas posições e você se colocar com ousadia, na presença de Deus, na posição agora de filhos regenerados, lavados e purificados. Vamos lá. Além disso, todos os outros títulos e direitos perecerão quando morrermos, mas os direitos de filho de Deus não cessarão na beira do túmulo. Amém? Então, há muitos títulos de nobreza, de dignidade, que as pessoas se gabam muito por tê-los. Mas esses títulos, na hora, a adoção, o Filho de Deus, esse título, ele continua depois da morte. Serve para depois. E certos títulos aqui, até coloquei, títulos de nobreza, que na hora do túmulo acabou, não serve mais para nada. Vinícius, fala uns títulos de nobreza aqui, morreu, acabou. Excelência, majestade, presidente, bispo, pontífice, mestre e doutor.
São títulos, né? Que alguns se gabam tanto de tê-los aqui, né? Títulos de excelência. Né? O cara deve ficar tudo contente quando as pessoas se tratam. Excelência, excelência, digníssimo. Mas morreu. Amigo, excelência não serve mais para nada. Depois da morte, o excelência não vai valer nada. Seu presidente, às vezes, seu presidente, ilustre, seu presidente, morreu, ilustre, não vale mais nada. Esse título valeu aqui na terra para alguns, enobreceu, mas não vale nada. E os religiosos, né? Tem também o bispo, até o título de pastor, a pessoa, né? Pastor, bispo, apóstolo, apóstolo, pontífice, olha só esse título, hein? Pontífice, e título majestoso, né? Mestre, alguns assim, mestre, doutor, o doutor então é muito usado. Tem aqueles, que eu tenho uns militares que me ouvem aqui, né? Coronel, major, eu sei que ele gosta muito de ser tratado com essa dignidade, general, general, major, coronel. Morreu, acabou tudo. Esses títulos humanos que aqui te dava tanta dignidade e tudo, mas o Filho de Deus, Filho de Deus, esse título, esse nome, esse título vale a pena porque ele vale para outra vida. Esse é o único título de nobreza que você pode se gabar de tê-lo, de possuir, de ser, porque esse serve para esta vida e muito mais para outra. Esse não perece, serve para outra vida. Adoção. A adoção espiritual é a excelência e o ápice da salvação dada por Deus. Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. 1 João 3:1. Que estupenda maravilha é a adoção. Tá bem? Então tá acompanhado, né? Tá ligado? Fica ligado conosco aqui. Que estupenda, que maravilha, que coisa grande essa adoção. Ser chamado filho de Deus. Ser transformado em filho de Deus. Ser herdeiro de todas as promessas, ser possuidor de todas as bênçãos, ser exaltado da maior miséria à suprema felicidade. Isso é algo que excede toda a compreensão, como a adoção é abrangente. Esse aqui, né, que eu destaquei em azul, ó, ser exaltado da maior miséria, mísero pecador, né, da maior miséria à suprema felicidade. Que mudança, hein? Que mudança! Isso é algo que excede a toda a compreensão. Medite nisso, pense nisso, reflita nisso. Que coisa maravilhosa! Como a adoção ela é abrangente. Coisa maravilhosa é a adoção. Receba Cristo. E você vai também receber, quando você recebe a Cristo, entrega a tua vida a Cristo, você recebe o Espírito que te adota. Você vai receber o Espírito Santo e ao receber o Espírito Santo, você passa também, de fato, a ser filho de Deus. Filho de Deus. O Espírito vai ser derramado sobre você, sobre a nossa vida. E esse Espírito, a Bíblia chega a dizer, quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Deus, não é de Deus. Todos que são de Deus têm o Espírito Santo. Eu comparei aqui como se fosse a certidão de nascimento, que comprova que é de fato, é verdadeiramente filho.
E o Espírito Santo é derramado sobre todos os filhos, que vai dar essa garantia, essa certeza. Vai colocar uma certeza que você, de fato, né, não é por presunção que você vai ser filho de Deus, mas de fato vai entrar na família de Deus. Tudo o que os crentes obtêm de Cristo, neste mundo e no mundo por vir, aqui na eternidade, está compreendido nesta só verdade. Deus os torna seus filhos. Então, tudo que recebemos nessa vida e na outra está compreendido só nessa verdade. Deus nos torna, nos adota, nos torna como filhos e nos coloca, veja só, na mesma posição de Cristo. Pensa assim, a mesma posição de Cristo, igual a Cristo, a mesma posição, herdeiro igual a Ele. Tudo que é de Cristo é seu também. Tudo que Jesus tem, você tem também. Isso Deus nos torna. Vida eterna. Você vai ser imortal. Você vai ser, vai viver eternamente. Vai fazer parte, não dos imortais de Hollywood, os imortais da Marvel. Você vai fazer parte dos imortais do céu, daquela turma do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Davi, aqueles que viveram lá no passado, e você vai também fazer parte dessa grande família de Deus, iguais a eles, co-herdeiros com Cristo Jesus. Caminha mais um pouco, vamos lá. A adoção, então, é uma questão de posição. A adoção, o fato de você ser adotado na família de Deus, receber essa adoção, você vai agora estar nessa posição. Veja aqui os textos que nós vamos ver aqui, realmente os textos paulinos, em que mostra, a Bíblia dá uma ênfase muito grande à questão da adoção. Se a adoção não fosse algo importante para nós sabermos, entendermos, não teria tanta ênfase como tem nesses textos que você vai ver comigo agora. Vamos lá? Vamos lá aos textos. Efésios 1, de 4 a 5. A adoção nos coloca nesta posição. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito de sua vontade. Efésios 1, do 4 ao 5. Então, a adoção vai te colocar dentre os predestinados. Porque sabe quando Deus te adota? O tempo, Deus negou a gente, né? Que a gente, aqui nessa terra, a gente vai, nossos filhos nascem quando são gerados de nós. Ou quando você vai, né, em algum lugar e escolhe ali uma criança para ser adotado como seu filho, e é lavrado lá no cartório, né, a certidão de nascimento. Então aí você passa a ser adotivo. Mas veja só, os filhos de Deus, o Senhor já os adotou e os predestinou para Ele. Em amor, você vai fazer parte desses tais predestinados de Deus. E Deus, quando nos predestinou, diz a Bíblia que Ele fez isso, Ele já nos separou para Ele antes da fundação do mundo. Isso num tempo que a gente podia chamar da eternidade. E também num tempo físico, os predestinados, eles são adotados no ventre da mãe. Ali no ventre da mãe o Senhor já falou, eu quero este vai ser meu, eu quero esse para mim, esse vai ser meu filho. E Ele nos predestinou em amor para a adoção de filhos. Vai te colocar nessa situação, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito parece uma palavra
muito esquisita, né? O beneplácito. Só na igreja. Eu só ouço falar esse termo no meio evangélico, beneplácito da sua vontade. Beneplácito vem do grego eudokia. Segundo, Deus fez isso em amor, nos predestinou, nos adotou em amor. Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo eudokia, significa uma escolha de Deus. Eudokia, beneplácito, isto é, a tradução, saindo do grego e falando um português bem clarinho, bem simplesinho, porque ele quis. Isso é algo que ele quis. Deus tem vontade. O Deus Todo-Poderoso, ele também tem vontade. E algumas pessoas, engraçado, até discordam. Acho que Deus não tem direito de ter vontade, mas ele tem. Ele tem o beneplácito. Segundo, olha só, segundo o beneplácito, porque ele quis. Por quê? Porque ele teve prazer. Ele já nos viu, aquela forma como nós adorando, você louvando, olha lá, você tocando na igreja, louvando a ele, ele já te bateu palma para você, ele teve prazer, ele te viu, tudo aquilo que você haveria de fazer para ele, orando, olha lá, pregando, anunciando a palavra dele, testemunhando. Então ele já viu toda a tua história, toda a tua vida, e ele se agradou. Ele teve prazer, ele teve satisfação, ele ficou satisfeito. Tudo aquilo que você, como um pai, como uma mãe, vai ter durante a vida do seu filho, que você vai enchendo o seu coração de prazer, ó, olha lá meu filho, ó minha filha, que ele é meu filho, você vai tendo prazer, satisfação. O Pai Celestial, que já vê toda a tua carreira, ele já viu até o fim, e ele ficou tão satisfeito, contente, e ele falou, eu quero você, para mim. Eu te adoto como meu filho. Você vai ser meu filho. E já, segundo o beneplácito, segundo a sua vontade, ele quis, ele determinou que isso haveria de acontecer, ele te separou, te escolheu. Veja, não é para você estar batendo palma, não é para você dizer aleluia, o Senhor se agradou de mim, O Senhor me escolheu para adoção, para ser seu filho, para fazer parte da sua família. O Senhor me escolheu para estar eternamente contigo. Sim. Então foi algo dele, que partiu dele, foi uma iniciativa dele. Eu apenas, qual foi a minha parte? Eu recebi. Quando eu soube disso, quando me falaram disso, quando me anunciaram isso, eu criei e eu recebi a adoção. Eu falei, eu quero, eu aceito. Eu aceito, o Senhor está me chamando para ser teu filho, para estar no teu reino, para fazer parte do teu povo. Sim, eu quero, eu aceito, eu recebo isso. Então, veja só, essa é a nossa posição agora. Você faz parte desses predestinados de Deus, desse escolhido de Deus. E a Bíblia fala muito, muito. E graças a Deus que tem aparecido bastante cânticos, o pessoal falando sobre se alegre porque você faz parte dos escolhidos. Vamos lá. O que mais? Outro texto. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes, outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, do 14 ao 17. Amém. Então, aqui o Joel Bick, ele destaca, no livro dele, esses textos aqui para confirmar
A nossa posição agora é em Cristo Jesus. Quando eu leio um texto desse, você pode falar, eu estou aqui, eu faço parte disso. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo te guia. Você sente, você percebe que o Espírito Santo te guia, te orienta a tua vida? Está com você? Então, eu sou filho de Deus. Porque se o Espírito Santo não me guiasse, não estivesse comigo, é um sinal que eu não faço parte dessa família. Mas os da família, os adotados, o Senhor envia o Espírito Santo. Porque não recebesse o espírito de escravidão. Se você não está na adoção, se isso não é uma realidade na sua vida, você está embaixo de um espírito de escravidão. É aquela escravidão do pecado, né? Aquela escravidão, aquele espírito que domina, que controla, que inclina você para fazer tudo que não presta, tudo que desagrada a Deus, coloca aqueles desejos e você vai e faz. Porque você está debaixo de uma escravidão, um espírito de escravidão. O Senhor tira dos seus filhos o espírito de escravidão, sai. Receba o Espírito Santo. Veio o Espírito Santo e Ele coloca que nos adota. E agora nós não somos mais escravos. Agora pode chegar o pecado colorido, né, para você oferecer. Agora você pode falar, não, isso eu não quero, não aceito. Não preciso disso, não vou para esse caminho. Porque agora não tem o espírito de escravidão para viver atemorizado. Mas olha só os filhos de Deus recebeste o espírito de adoção. A outra versão fala o espírito que os adota. O espírito que adota. Baseado no qual clamamos Abba Pai. Esse Abba Pai é o termo mais carinhoso que uma pessoa podia se referir ao seu pai. É como se a gente falasse paizinho querido, né? Quem resiste uma criança? Papai, paizinho, né? Não corta o coração? Chegar, papai, paizinho. E agora a gente pode chegar para o nosso pai e chamá-lo Abba Pai. Papai querido, paizinho, que os adota, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Por quê? Sabe que você tem uma coisa aí dentro de você chamada alma. Essa alma é terrível. A alma não recebe as coisas de Deus. A alma gosta daquilo que é real, que pode tocar, ver, possuir, a alma, mas o espírito vai tocar no seu espírito. E aí, dentro de você, o espírito que vai falar. O espírito testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo falando com o teu espírito. O espírito não com a alma, o espírito, com o teu espírito. Testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Muito cuidado com a alma, porque a alma, a pessoa fez alguma coisa errada, pecou alguma coisa, e ela vai querer achar que, porque eu fiz isso, que eu pratiquei isso, eu não sou filho de Deus. Não, mas o Espírito vai sempre testificar com o seu Espírito, não importa o que você fez ou praticou, você é. Essa é a sua posição. Somos filhos de Deus. E ora, veja só, e a coisa é assim, né? E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro é dono, é proprietário, junto com. Então, saia por aí, ande por aí com essa consciência. Olha, tudo isso
É de Deus? É do meu pai? Se é do meu pai, é meu. Eu costumo, quando eu chego uma conta alta, e a pessoa fica assustada. Essa semana, na farmácia, um particular, R$800 gastei de remédio na farmácia. A conta foi alta. Nossa, alguém falou, tudo isso, ainda bem que meu pai é rico. Só meu pai mesmo para me ajudar a pagar uma conta dessa. Só com uma parte, estou falando uma parte, se vou fazer a soma de tudo, de todos os remédios, tudo que eu tomo, tudo que eu compro, só na farmácia. Mas meu pai é rico. E meu pai, graças a Deus que, meu pai é dono de todos os laboratórios. Todos os laboratórios. E eles têm que fazer desconto para o filho. E eles fazem, viu? Eu sou filho, viu? Vê lá. Aqueles descontos lá do laboratório, tudo, aquele desconto, porque se somos filhos, somos herdeiros. Eu, quando vou na feira, também, aquilo tudo é do meu pai, se é do meu pai é meu. Passa minha banana aí, o meu melão, só o pastel que fui cortado do pastel, não posso mais chegar, passa meu pastel. Mas é nosso, é dono. Vai assim, vai no mercado, pega aquele carrinho lá, como sendo você dono. Tudo é teu, tudo é do seu pai. E eu vou pegar aquilo que meu pai está me concedendo, me dando. Tudo. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos também, e quando a gente sofre, o Senhor sofre conosco. Se você está sofrendo uma doença, uma enfermidade, uma dor, também o Senhor está conosco. É junto, sofre conosco, padece conosco. E se sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não tem como desligar a nossa vida de Cristo e Cristo de nós. Tudo que é nosso é de Cristo e tudo que é Cristo é nosso. Tudo que acontece comigo acontece com Cristo. E tudo que acontece com Cristo acontece comigo. A nossa vida em Cristo é uma só. Os meus problemas também são os de Cristo. As minhas lutas também são as de Cristo. E a gente vive dessa forma, caminha dessa forma. Não sou só eu. Não sou eu sozinho. Não sou eu que tenho que pagar a conta. É Cristo comigo. É Cristo. É nós. É eu e Cristo pagando, eu e Cristo acertando, eu e Cristo lutando, eu e Cristo caminhando. Também com Ele seremos glorificados. Mais um. O Evangelho dá à adoção um lugar de proeminência. O Evangelho dá à adoção um lugar de proeminência. Faz parte da nossa união com Cristo. Por ela, entramos na família de Deus. Amém. A adoção nos coloca nesta posição. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Olha que posição linda e maravilhosa que a adoção nos coloca. Vamos lá? Eu queria ter bastante tempo para falar, mas o tempo está curto. Nos coloca num lugar de proeminência. Ela eu estou dizendo, nos une a Cristo, faz que eu e Cristo somos um. Tudo que acontece comigo, acontece com Cristo. Entramos na família de Deus. A adoção nos coloca nessa posição. Agora eu faço parte da raça eleita.
É um povo escolhido, um povo especial. Eu faço parte dessa turma, porque a adoção me coloca na raça eleita, sacerdócio real. Nas épocas bíblicas, principalmente no Velho Testamento, havia uma distinção dos sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que compareciam diante de Deus, oravam. Alguns sumos sacerdotes compareciam no Santo dos Santos. Era uma posição assim de nobreza. Um sacerdote era visto como alguém que era assim, ó, chegado, amigo de Deus, perto de Deus. Agora nós somos. Você é assim, você é sacerdote. Também nós somos sacerdotes, nós comparecemos na presença de Deus, nós comparecemos no Santo dos Santos, e sem aquela corda, como foi falado, né, na igreja de manhã, pastor Wagner, daquela corda que o sacerdote, porque podia ser fulminado, morto, então ele comparecia diante do Santo dos Santos, se ele demorasse. Eles também tinham sinos que balançavam, né? Ficasse muito tempo silêncio. É sinal que o sacerdote morreu, então eles puxavam pela corda para tirar ele do Santo dos Santos. Agora nós podemos comparecer sem expectativa de que vamos morrer e sem a corda para puxar a gente. Sacerdócio real, nós somos, a adoção nos coloca nessa nação santa. O sacerdote nos coloca como povo de propriedade exclusiva de Deus. Pô, né? Tem gente que se gaba aí por causa de um time de futebol, né? Por pertencer a um time, por pertencer a tal. Eu faço parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, ele me chamou das trevas. E agora, veja só a minha posição antes. Antes eu não pertencia a esse povo, mas agora eu pertenço. Pois agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora eu na família, adotado como filho de Deus, eu alcanço todas as misericórdias. Agora alcançamos a misericórdia. E o Senhor Jesus, em Lucas 22, 29, diz assim: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou confio. O Senhor confiou aos seus discípulos o reino de Deus, o reino eterno, o reino. Assim como o Pai me confiou um reino, eu dou para vocês também o reino. Então, o reino é nosso. Amém? O reino é teu. O reino, eu vos confio, eu vos dou. Jesus está falando aqui para a família, para os filhos, os que são dele. Eu dou para vocês, então nós somos herdeiros desse reino. O reino de Deus, o reino dos céus é nosso. Tudo por causa da adoção. Os 4 principais textos que tratam dos crentes como filhos de Deus, Efésios 1, do 4 ao 5, Gálatas 4, do 4 ao 6, Romanos 8, do 15 ao 16, Romanos 8, 23, foram resumidos por Joel Robert Beck como segue. Então, o Joel Robert Beck, ele resumiu todos esses textos, seria enorme, e olha como ele fez uma explicação, um resumo maravilhoso desses textos aqui, né, das Escrituras que tratam da nossa adoção. Por amor, o Pai predestinou eternamente todos os cristãos para este privilégio da adoção. Amém. Já vimos, é isso aí. Você faz parte desses predestinados. O Pai enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, ao mundo para nos redimir da maldição da lei transgredida, para que desfrutássemos esta privilegiada posição de filhos adotivos. Amém. Glória a Deus. Agora que estamos em Cristo, não temos o espírito de escravidão, mas temos a certeza dada pelo Espírito Santo de que somos filhos de Deus e de que podemos aproximar-nos dele confiantemente. Ok, gente. Aqui, esse texto, essa ministração de hoje é para você ler
ouvir muitas e muitas vezes. Vai estar gravado, está aqui, hoje está recebendo. A partir de terça-feira está lá no nosso canal no YouTube. Você pode colocar lá NCC São Caetano ou Núcleo, né? Você vai ter isso. Leia, passe, divulgue. Quanta gente, por não conhecer a adoção, vive no medo. São cristãos que têm medo, apavorados, medrosos. Medo do amanhã, medo de quem vai ser o novo presidente do Brasil ano que vem, medo de não sei o quê, medo. Mas se você entender, compreender, abrir a cabeça, entender a adoção, você vai estar feliz. Eu sou filho, sou herdeiro, co-herdeiro, tenho meu pai. E olha, leia, busque, releia, ouça muitas vezes a ministração, passe para os seus amigos, divulgue essa mensagem do Joel Robert Bick, de Michigan. Que fortuna a gente para assistir uma aula desse homem lá, tínhamos que ir lá para os Estados Unidos para ouvir uma ministração, ouvir uma aula dele ali, não sei como, e nós estamos aqui de graça, trazendo para vocês, aqui facilitando para você ouvir isso, essa ministração tão esclarecedora, para que você possa desfrutar dessa adoção de Deus, de filhos de Deus. Mais um, acho que dá para ver mais um. O mesmo Espírito Santo que habita em nós, também dá gemidos antecipatórios em nossa alma, ansiando pelo estado de ressurreição e glória, que é a meta que Deus designou para nós. Recebemos a adoção no reino de Cristo, provido pelo testamento do sangue de Cristo. Amém. A este reino espiritual no qual entramos pela adoção, pertence a vitória sobre o pecado, sobre Satanás, riquezas inestimáveis, paz de alma, alegria no Espírito Santo e ousadia em Cristo. Amém. Falando que o Espírito geme, há um gemido do Espírito dentro de nós por essa adoção. Esse reino espiritual no qual entramos, pela adoção, pertence agora, nos dá, com tudo isso que você recebeu, com tudo isso que você ganhou, que agora você é em Cristo, você tem vitória sobre o pecado. Você ganhou vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Vitória. A Bíblia fala que ele, para nós, para os filhos, para aqueles que estão adotados, Satanás, você pode dizer que ele está debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Vitória. A adoção nos coloca nessa posição. Todos os nascidos de novo são adotados e todo aquele que é adotado é nascido de novo. Amém. A última, acho que só para ver, não vai dar para ver, está aqui. Esse aqui você vai precisar ver o nosso estudo para pegar a adoção, essa nossa posição. Vê só a primeira ali. Adoção. A adoção lida com a nossa posição. Qual é a tua posição espiritual neste momento? Como filho de Deus, devo assumir minha posição de filho de Deus. Amém. Então, como filho de Deus, eu tenho que agora, veja, assumir uma posição de filho de Deus. Eu sou filho e tenho que assumir uma posição de filho. Pode acontecer que eu, sendo filho, estou assumindo uma posição de filho do diabo. Isso está totalmente errado. Eu, como filho de Deus, eu tenho que agora então assumir a minha posição de filho de Deus. Eu vou orar por isso. Nós temos o caso, por exemplo, cuidado de Davi. Davi, como filho de Deus, tem um relato lá na Bíblia que ele agiu uma posição de filho do diabo. Isso nunca poderia acontecer, nunca deve acontecer, e nós devemos ter cuidado para tomarmos agora a posição. Se eu sou filho, agir, viver. Senhor, me dê graça para que eu possa viver como filho de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa posição, por essa adoção, por tudo que ela representa, tudo que ela é. E, ó Senhor, permita que nós possamos
Agora, Senhor, assumir a nossa posição, viver de acordo, sermos dignos dessa posição de filhos de Deus, possamos ter uma vida condizente, digna da vocação pela qual nós somos chamados. Oh, Senhor, nos capacita, contamos com o Teu Espírito para nos ajudar. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações, as comunhões do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Obrigado por estarem conosco. Aqui está, se você tem o desejo de nos conhecer, mandar uma mensagem, falar conosco, está aqui o nosso contato LP Souza, principalmente meu e-mail pessoal. Você tem o desejo de conhecer, participar de uma reunião presencial, será muito bem-vindo aqui conosco. Boa noite e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém.